não devo estudar pelo edital do vestibular? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso? É muito comum os alunos aparecerem com essa dúvida, o que priorizar, o que estudar, como estudar, o que priorizar na reta final e, na verdade, a gente precisa saber exatamente o que a gente precisa estudar. E eu sempre falo muito isso, que a gente não deve estudar pelo edital. E aí fica sempre uma coisa, por que será que eu não devo fazer isso? E hoje eu vou mostrar para vocês por que você não deve se basear no edital para estudar para o vestibular de medicina. Beleza? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso e entender. Depois que eu mostrar para você por que não, eu também vou pontuar conteúdos importantes que você deve levar em consideração, como você deve considerar para que você estude. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Se você conhece aqui o nosso perfil, se você conhece o canal, você está acostumado a me ouvir falar sobre níveis de dificuldades, né? Nós temos provas níveis 1, 2 e 3 dentro das provas de medicina da VUNESP, beleza? Exemplos aí de provas níveis 1, FAMEMA, Unimes, Unisa, tem várias provas níveis 1. Provas níveis 2, nós temos a Santa Casa, a Unesp, a FAMERP, a FAMECA, Jundiaí, várias provas níveis 2 também. E temos provas níveis 3, que nós temos a AIS, tem a Unifesp, tem a ABC, então tem aí os 3 níveis. E o que isso quer dizer, né? Caso você esteja novo aqui, não entenda muito bem o que eu estou falando quando eu falo de nível de dificuldade, o que eu quero dizer? Os níveis de dificuldade, ele mostra para mim o seguinte, o grau de complexidade das questões dentro da prova. Então, prova nível 1, ela é um pouco menos complexa, prova nível 3, um pouco mais complexa do que as outras duas. Só que tem características diferentes. Então, uma prova nível 1, ela é super objetiva, direta, não tem tanto contexto. Prova nível 3 também não, só é mais complexa a questão. Prova nível 2, ela tem essa característica de ter mais contexto, mais leitura, mais interpretação. Então, são características, tudo bem? Dentro do mesmo grau de dificuldade, a gente tem também diferenças. Então, se eu pegar 3 provas níveis 2, elas têm características distintas. Por exemplo, Santa Casa, FAMERP e Unesp. São 3 provas níveis 2 completamente diferentes. Tudo bem? Só para você se situar e entender o que eu estou falando aí quando eu falo de grau de dificuldade. Por quê? Porque nós vamos comparar 3 editais de níveis de dificuldades completamente diferentes para você entender o porquê que você não deve se basear no edital para fazer a prova, né? Para você se preparar. Tudo bem? Para a gente começar aqui, eu vou mostrar para vocês um edital de uma prova nível 1, que eu acredito que muita gente conheça, nível 2 e nível 3. E aí nós vamos estudar esse edital depois, beleza? Tudo bem com relação a isso? Então vamos lá, vou pegar aqui para mostrar para vocês, aqui, vamos lá, ó. Eu vou pegar primeiro aqui o nosso edital nível 1, certo? Então, deixa eu pegar ele aqui e aí eu quero mostrar para vocês. Vou arrastar para vocês aqui, ó. Vamos lá, ó. Esse aqui é um edital, inclusive, do vestibular de 2022, as inscrições estão abertas. É o edital da faculdade da Unisa, beleza? Eu peguei uma disciplina aqui, você pode fazer isso com todas as matérias. Eu peguei uma disciplina para você entender todo esse universo, tá? Que no caso eu compararia química, física e matemática, tá? Eu vou comparar química aqui para você entender o porquê de você não se basear. A Unisa é uma prova nível 1, né? É uma prova de grau de dificuldade nível 1. Muita gente conhece a Unisa, outras pessoas não. Mas vamos dar uma olhada aqui no edital de química da Unisa, só para a gente conseguir entender o contexto. Depois eu vou comparar com a nível 2 e uma nível 3. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Quando a gente fala de química, a gente começa aqui, ó, no tópico 1, né? Materiais, aí tem uso e propriedades. No tópico 2, a gente tem o átomo isolado e sua estrutura. 3, a gente tem gases. 4, tem as transformações. Dentro desse contexto, uma coisa importante para você entender, por exemplo, pegar aqui o tópico 1, que ele está falando sobre separação de misturas. Isso é importante? Sim. Quais são os tipos de separação de mistura? É importante. Só tem separações de misturas típicas da VUNESP. Então, quais são elas? Beleza? Então, eu preciso de todos esses tópicos aqui? Não, mas alguns sim. Beleza? E nós vamos lá.
A gente vai comparando aqui, ó, os 5 átomos ligados aos tipos de ligações, substância simples. Olha só, gente, dentro desse tópico 5 aqui, a quantidade de informações que nós teríamos, beleza? É matéria para você estudar 2, 3, 4 anos tranquilamente aqui, beleza? Tem aqui, ó, água, soluções aquosas, então todos os tipos de soluções, todas as características de soluções, dispersão coloidal, olha só, muita coisa. Ácido, bases e óxidos, tá aqui no 7, e aí vai, certo? Transformações químicas do seu processo dinâmico, e nós vamos aí até o 10, ó, até o tópico 10, ok? Qual é o tópico 10? Orgânica. Orgânica é bem importante para nós aí, para você que quer aprovar em medicina pela VUNESP, orgânica é super importante, ó. Tem vários conteúdos de orgânica, beleza? Tá, Débora, e daí, né? A gente falou sobre a prova nível 1, ok. Vamos pegar agora um edital de uma prova nível 2. E se você já conhece essas provas, se você já fez alguma dessas provas, você vai chegar a uma conclusão aqui agora. Olha só, esse edital que nós estamos vendo aqui agora é o edital da FAMERP para o vestibular também de 2022, beleza? E aí o que acontece? Ó, só não está em negrito igual na Unisa, né? Mas olha só, começa no 1, materiais e uso das suas propriedades. Não sei se você lembra, mas é o mesmo tópico que nós temos lá na Unisa. Vamos para o 2, ó, o átomo isolado de sua estrutura. Todos os subtópicos aqui da Unisa e da FAMERP coincidem, são idênticos, não muda nenhuma vírgula, beleza? E aí nós vamos, quando a gente chega aqui no 10, vamos pegar aqui no 10, né? Será que a FAMERP vai até o 10 também? Vamos ver? Tarará, tarará. Olha só, 10, o estudo dos compostos de carbono, química orgânica, beleza? O que a gente pode analisar aqui? Que o edital da Unisa é exatamente igual ao edital da FAMERP. Se você conhece essas duas provas, você vai perceber, né? Você vai conseguir sacar que são provas extremamente diferentes, né? Vamos pensar aqui na Unisa, uma prova objetiva de 40 questões. Na FAMERP, uma prova objetiva de 80 questões. Questões dissertativas da Unisa são 8, 4 de Química e 4 de Física. Da FAMERP são 20. Nós temos Física, Química e Biologia. Entende a diferença? Outro grau de dificuldade, outra característica, prioridades e matérias completamente diferentes, ok? E aí, nós vamos para uma prova nível 3. Vamos lá? Olha só, vamos ver aqui, ó, nós estamos falando do Einstein. Vou até trazer ele para cá, para você conseguir visualizar isso daqui, ó. Prova do Einstein. Vou ver se eu consigo reduzir aqui, para ficar mais fácil para você conseguir enxergar. Peraí. Olha só, quando a gente vai para o Einstein, aqui, ó, Química, também está em negrito. Tá igual a Unisa já, né? Outro layout, outra cara, mas, gente, a matéria não mudou. Olha aqui. Materiais, uso e suas propriedades, o átomo, gases, transformações, e aí vai, ó, 5, 10. Olha, nós chegamos aonde? Estudo dos compostos de carbono. Esses é a mesma coisa, química orgânica, igual a Unisa, igual a FAMERP. Ó, nós pegamos um edital nível 1, um edital nível 2, um edital nível 3. Matérias diferentes, provas completamente diferentes, ok? Distintas. E o mesmo edital. Então, se você estudar, se eu estudar pelo edital, eu estou pronto para todas elas. É uma possibilidade, né? Agora vamos para as desvantagens, quando a gente fala aí de estudar pelo edital. Olha só, se você pegar aí a grade curricular do ensino médio, você vai chegar à conclusão que nós temos toda a matéria que está no edital da Unisa, que está no edital da FAMERP, do Einstein e outras faculdades da VUNESP, elas estão dentro da grade curricular do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. O que significa isso? Um conteúdo gigante, né? Muita matéria para estudar. Por quê? Qual que é a ideia? Contemplar toda a matéria do ensino médio. Só que nem tudo que está no edital, nem tudo do ensino médio será cobrado na prova. Então a gente fala o seguinte, você não deve estudar pelo edital, deve estudar pelo edital sintetizado. O que é o edital sintetizado? Aquilo que realmente vai ser cobrado de você, tudo bem?
Débora, mas se eu estudar o edital inteiro, é sinal que eu vi toda a matéria. Exatamente, você ter visto toda a matéria do ensino médio, pode ser que você esteja pronto ou não. Por quê? Não basta só você dominar a matéria, você precisa dominar a matéria e você precisa dominar como aquilo é cobrado na sua prova. Mas sim, é viável se você tiver muito tempo. Então, olha só, eu não me importo, eu tenho 5, 6, 7 anos, se for preciso, para eu estudar tudo que eu tenho que estudar para eu conquistar minha aprovação em medicina. Beleza? Aí fechou, você pode pegar o edital e ir ticando tópico por tópico. Então, você tem que dominar essa matéria, porque não é tão simples assim, né? Propriedades das matérias, quais são elas? Pá, pronto, já sei. Não, você tem que dominar a matéria, você tem que fazer exercício, fazer fixação, você precisa fazer revisão, simulado, para que você consiga realmente aprender. Então, não é tão simples pegar e ticando o que eu sei, ok? Então, se você tiver muito tempo, funciona o desafio edital? Funciona. O que não é viável é com relação ao tempo. Quanto tempo você vai precisar para você dominar todos esses conteúdos de matemática, de física, de química, de geografia, de história que estão no edital, beleza? Por isso, não é viável, ok? Então, o que é viável para você? Você saber exatamente o que vai ser cobrado na sua prova em específico e focar nisso, beleza? Vou pegar um edital aqui para a gente comentar agora aqui uma matéria, tá? Para a gente entender aqui o que seria interessante, o que não. Como são todos iguais, né? Não tem diferença. Eu vou pegar aqui, ó, a gente pode pegar o da FAMERP, tá? Vou pegar aqui a parte de química pra gente desmembrar o que é importante e o que não é. O que é importante para a VUNESP? Lembrando do seguinte, tem conteúdos que são importantes para a VUNESP em determinadas provas, mas não são em determinadas provas. Tem conteúdos específicos da FAMERP, da Unesp, da Santa Casa, da FAMEMA, da Unifesp, da Unimes, da Unisa, tem conteúdos característicos de cada uma. Então, Débora, tal matéria é importante? Depende de que prova você vai fazer. Vou citar com vocês aqui algumas coisas que são extremamente importantes para a sua prova, independente do grau de dificuldade que você vai prestar vestibular. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Primeira parte de química. Vamos focar aqui em química porque foi o que nós analisamos, tá? Materiais. Tá aqui, ó. Propriedades gerais específicas. Isso é importante? Quais são as propriedades físicas da matéria, né? Quais são, como que eu faço a mudança de estado físico? Isso é importante para nós, ok? Então, dentro de algumas questões, para algumas provas, isso cai na objetiva, para algumas provas cai isso na dissertativa, então isso é bacana você ver. Tipos de separação, onde elas cabem. Débora, eu tenho que decorar, saber todas as separações de misturas? Não, tem algumas muito características, destilação simples, destilação fracionada, decantação, isso é muito comum. Centrifugação cai na VUNESP? Pouquíssimo provável, ok? Então você precisa saber o quê? Quais são as separações de misturas que realmente é importante e que é provável na minha prova, beleza? Então isso é importante para vocês, tudo bem? Vamos ver aqui, outra coisa importante aqui, ó, o átomo isolado. Vamos pegar aqui o 2 agora. O átomo isolado e sua estrutura. Teoria atômica. Eu tenho que saber todas as teorias, as datas, como que foi. Não, você precisa saber os 4 cientistas principais. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. E quais são aí as características de cada um deles, os principais. É provável? Pouquíssimo provável. Tem uma outra faculdade que valoriza muito essa teoria, esse conceito, então depende um pouco de que prova você vai fazer, certo? Mas isso é mais que o suficiente, beleza? Tem que saber fazer diagrama ali de Linus Pauling, conseguir fazer uma distribuição eletrônica, caso eu precise justificar alguma coisa. Eu tenho que conhecer todos os subníveis, os números quânticos principais, secundários. Não, gente, isso não cai na VUNESP. Tem alguns vestibulares que cobram isso? Tem, mas não é da VUNESP. Tudo bem? Então, ali passa um pouco aí do que é cobrado de vocês, beleza? A parte de gases, né? Mistura de gases, pressão parcial, PVNRT, PVT-Povotó, isso é legal, isso é importante. Eu preciso saber tudo sobre gases? Não, né? Não preciso, eu tenho que saber aí o que realmente vai ser cobrado de mim. Igual algumas coisas aqui. Aqui, olha só, transformações químicas e evidências.
Dentro da VUNESP, quais são as evidências químicas que são cobradas, né? O que são evidências? Aquilo que a olho nu eu consigo perceber que houve uma reação química. Então, cor, liberação de gás, precipitado. Aí ele colocou aqui, ó, evidências macroscópicas. Então, assim, se você for pegar todo o edital e desmembrar ele ponto a ponto, gente, é conteúdo para você ficar aí bastante tempo, beleza? Bastante tempo estudando. Fórmula mínima também é muito específico de algumas provas, não é para todos os vestibulares que a gente tem que estudar isso. Então, é importante vocês estarem bastante atentos aí com relação a isso, beleza? Uma coisa que eu quero tratar aqui com vocês, que eu acho bem interessante, a parte de química orgânica, tá aqui, ó, o tópico 10. Por quê, Débora? Porque química orgânica é uma matéria importante para todas as provas, tá? Independente do nível, do grau de dificuldade, química orgânica vai cair na prova de vocês. Mas o que é de química orgânica? Porque aqui a gente tem muita coisa de química orgânica, certo? O que exatamente eu preciso saber? Grupos funcionais, identificar as características de grupos funcionais, isomeria, quais são os tipos, como que acontece, toda a parte de isômeros, isso é importante para vocês. Reações orgânicas importantes, né? Igual tá aqui, ó, reações orgânicas, muito importante. Então, quais são os grupos funcionais que reagem entre si e formam outro grupo funcional? Polímero, nossa, polímero vai cair na minha prova? Formação de uma nova substância, um novo grupo funcional, a partir de outros dois, beleza? Então, isso é importante você saber. Agora aqui, por exemplo, o estudo do metano. Gente, não é provável para nós. O estudo do metano, do etileno, do acetileno. Não, isso não é importante para nós, beleza? Outra coisa aqui que eu acho bem interessante, que eles colocam corantes sintéticos naturais. Quando a VUNESP coloca uma estrutura muito grande, muito diferente, ela quer, né, elaborar uma questão sobre isso, ela dá a estrutura. Então, as perguntas são: quais são os grupos funcionais? Quais são as características? Tem caráter ácido ou básico? Ioniza ou não? Se mistura com tal elemento ou não? Então, eu tenho que conhecer as propriedades, as características, beleza? Então, isso é muito importante, você direcionar. Borracha não cai na VUNESP. Então, tem vários conteúdos que estão aqui que não são cobrados. Se você estudar é um problema? Não é um problema saber mais do que vai ser cobrado de você. Não é problema nenhum, na verdade, né? O único problema é que se você começar a estudar um conteúdo que não vai ser cobrado de você e esse tempo que você está estudando algo que não vai ser cobrado de você, você está deixando de priorizar aquilo que vai ser cobrado. Esse é um problema, certo? Então, nosso problema, na verdade, é o tempo que nós temos para estudar. Então, assim, tem alunos que têm aí 10 horas por dia, tem alunos que estudam 4 horas por dia, 6 horas por dia, 2 horas por dia. Então, quanto mais direcionado, quanto mais focado você estiver, melhor os seus estudos, beleza? Não, Débora, mas eu tenho 10 horas por dia, então eu posso estudar o edital inteiro. O que você não pode esquecer é que você não tem só que ver a matéria. Você precisa resolver exercícios, você precisa fixar, você precisa fazer revisões, você precisa fazer simulados. E aquela matéria que você viu lá no começo do ano, você precisa saber agora no final do ano. Então, você precisa ter contato com essas matérias com muita frequência. E não é só uma disciplina, né? Nós temos várias disciplinas para que você faça isso. Então, gastar tempo, gastar energia, canalizar energia em uma coisa que não vai ser cobrada, você realmente está se desgastando de forma desnecessária, beleza? Então, saiba qual é a faculdade que você quer, o que tem que priorizar, quais são as características, como tem que resolver. Um assunto aí para um próximo vídeo também que nós vamos falar é como estudar para conteúdos, né, para provas objetivas e prova dissertativa, porque às vezes acontece, por exemplo, grupo funcional, reações orgânicas, cai nas duas provas, tanto na objetiva quanto na dissertativa. Só que o jeito de estudar para cada uma delas é diferente. Por quê? Porque uma resposta já está ali, basta eu achar ela. E a outra eu é que vou precisar desenvolver. Então é importante você ter tempo para você lapidar esse seu conhecimento. E se você gastar essa energia, esse tempo em algo que não vai ser cobrado de você, vai faltar tempo, energia para que você gaste com aquilo que realmente
faz diferença para você, que é como responder uma questão dissertativa, conhecer critério de correção, treinar a escrita, como colocar sua resposta ali para o corretor. Então, tudo isso faz parte da sua aprovação. Então, Débora, funciona estudar pelo edital? Funciona. Se você tiver muito tempo para estudar, tiver anos para ficar se preparando, sim, funciona. Não acredito que seja a forma mais eficiente, porque vai levar muito mais tempo da sua vida na preparação, certo? Então, como a gente tem prova, dependendo da prova que você vai fazer, você tem prova uma vez por ano, no máximo 2 chances, né, por ano, quem vai fazer vestibular que acontece 2 vezes por ano, então você tem 1 ou 2 chances por ano, não vale a pena você arriscar, ok? Você precisa se preparar da melhor maneira possível, estar à frente dos candidatos que vão concorrer de verdade com você para que você atinja a sua aprovação. Beleza? Tranquilo? Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, curte e até uma próxima oportunidade, gente. Tchau, tchau.